Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. São palavras de nosso Senhor Jesus Cristo para nós. Mateus capítulo 22, versículo 21. Muitas pessoas tentam interpretar essa leitura de diversas formas, dando contexto sobre o pagamento dos impostos ou sobre a nossa própria doação a Deus. Mas vamos olhar mais profundamente para este texto, no contexto em que nos encontramos sobre a liturgia. Meu nome é Marcos Vinícius, estamos aqui no Apostolado Teodoros e iniciamos o nosso curso sobre a liturgia da Santa Missa. Dai a César o que é de César. O que essa palavra quer dizer para nós? Em primeiro lugar, que existe uma diferença entre Deus e César, entre este mundo e as coisas celestes, entre o sagrado e o profano. O sagrado, se nós podemos definir de uma forma simples, é aquilo que existe de ponte entre Deus e o homem. É aquilo que está entre o divino, as realidades celestes, aquilo que é próprio de Deus e o profano. Aquilo que é não necessariamente mal, não necessariamente errado, mas aquilo que está no meio de nós comumente, todos os dias, no nosso cotidiano, aquilo que faz parte da nossa própria vida pessoal. Existe uma diferença entre estas duas coisas. Existe uma separação, e é nisto que constitui o sagrado. O sagrado trata-se de algo que separa o profano do divino. E, portanto, aquilo que é sagrado tem de ser necessariamente separado também do profano. Tem de ser separado daquilo que está no meio do mundo. Tem de ser apartado do meio das criaturas para ser elevado unicamente a Deus. Esta é a natureza do sagrado. Ora, meus queridos irmãos, esta não é uma verdade simplesmente de nós católicos. Não é uma verdade simplesmente dos cristãos. É uma realidade antropológica. Uma realidade própria de qualquer ser humano que tenha o mínimo de zelo e amor para com Deus. É uma verdade que está presente mesmo nas religiões pagãs. Mesmo naquelas que estão apartadas de Deus. Naquelas que não creem em nosso Senhor Jesus Cristo. Querem um exemplo prático? Indo a um terreiro de candomblé, por exemplo, você não vai encontrar, dificilmente você irá encontrar os, entre aspas, sacerdotes deles, os babalorixás e alorixás, como queiram chamar os pais de santos, vestidos com roupas convencionais para realizar os seus ofícios. Eles vão estar vestidos com roupas especiais, com vestes brancas, usando seus patuás. Eles não vão fazer as suas preces às entidades numa língua compreensível. Na maior parte do tempo vão estar utilizando o Yorubá. Uma língua que às vezes nem eles mesmos compreendem, mas que julgam ser a língua própria para a adoração das divindades. Não é qualquer pessoa que pode oficiar. Não é qualquer pessoa que vai poder realizar o culto e o sacrifício às entidades. Mas é um sacerdote, muitas aspas nessa palavra, porque nem eles mesmos chamam-se assim, mas é um sacerdote que irá até ali para oferecer as oferendas, os sacrifícios. E nós podemos aplicar isso a qualquer outra religião. O islamismo tem os seus próprios sacerdotes, tem os seus próprios líderes religiosos, eles têm o seu próprio lugar de culto, que é uma mesquita, eles têm o seu modo de orar, como está descrito no Alcorão, orar voltados para Meca, e eles também têm a sua língua própria. Todas as preces são realizadas em árabe, que é a língua sagrada deles. O mesmo pode ser dito dos judeus nos dias de hoje. Eles têm os seus rabinos, eles têm os seus, entre aspas, sacerdotes. Eles têm ritos e eles também têm uma língua sagrada, embora não seja oficialmente, que é o hebraico, que é a língua que eles utilizam quando vão realizar a leitura das Sagradas Escrituras e a meditação nos mistérios de Deus.
O hinduísmo tem disso. O judaísmo tem disso, como nós já falamos. As religiões pagãs do Oriente, que existem até hoje, continuam tendo essas particularidades. Todo ser humano percebe uma coisa: independente da religião, que existe uma separação entre aquilo que é sagrado e aquilo que é profano. Aquilo que deve ser oferecido a Deus, que é próprio para Deus, e aquilo que é usado no dia a dia. Não se misturam as duas coisas. O sagrado e o profano não se misturam. Um sacerdote dos muçulmanos não vai se apresentar para a oração vestido com as vestes comuns. Ele não vai falar usando palavras comuns. Ele não vai usar nem sequer a língua comum. Eles vão usar características próprias e coisas próprias para o culto divino. O ser humano, desde o seu princípio, sempre, quando foi elevar a sua mente e o seu coração a Deus, ainda que de formas erradas, como nessas religiões, ele sempre percebeu que havia a necessidade de fazer com que o sagrado fosse diferente do profano. Ora, meus queridos irmãos, esta é também uma verdade de fé para nós católicos. Você poderia dizer, mas isso é coisa das religiões pagãs. Nada disso. Isso é uma coisa também nossa. Nós também temos a necessidade ontológica, a necessidade do ser das coisas, de separar aquilo que é de Deus e aquilo que não é próprio para Deus. Na Instrução Geral do Missal Romano, documento no qual falamos a princípio, que é a introdução para a liturgia e contém toda a lei litúrgica atual, a palavra sagrado, no singular ou no plural, é repetida pelo menos 55 vezes. E em todas essas, elas se referem aos ritos da Santa Missa, aos sacerdotes da Santa Missa, à língua a ser utilizada na Santa Missa, a tudo relativo ao culto a Deus. Tudo aquilo que está próprio do templo, que está dentro do templo, que está inserido num contexto de adoração, é sagrado por natureza. Tudo aquilo que está envolvido diretamente com o divino, tudo aquilo que é voltado a Deus é então sagrado. E o que acontece quando você mistura aquilo que não é voltado para Deus com o sagrado? Uma coisa chamada profanação. Uma realidade terrível que infelizmente parece ter se tornado comum nos nossos dias, que é quando o profano, aquilo que é próprio do mundo, aquilo que não é próprio de Deus, aquilo que não é utilizado no culto a Ele, se insere no sagrado. E nós temos exemplo disso nas Escrituras. Em Levítico capítulo 10 e em Números capítulo 3, logo no começo destes capítulos é dado o mesmo relato. Os filhos do sumo sacerdote Arão, portanto também sacerdotes, vão até o templo e por algum motivo que não interessa, não é descrito na Bíblia isso, eles oferecem a Deus, para acender as tochas do templo, para acender a fogueira do sacrifício, um fogo irregular. Um fogo que não havia sido abençoado, que não estava dentro do templo. Não importa exatamente o motivo. Eles ofereceram a Deus algo que não era próprio do culto, ofereceram algo profano. O que aconteceram? Ambos caíram mortos imediatamente. Este é o relato bíblico. Isso foi a primeira de muitas profanações que ocorreu no Antigo Testamento. E, infelizmente, tal profanação continua a ocorrer nos dias de hoje. Quando nós, por exemplo, vamos à Santa Missa, seja você estando servindo, seja você estando participando, e você começa a inserir na missa aquilo que não existe nela. Começa a inserir no rito aquilo que não existe nele. Começa a colocar na missa elementos e coisas que não estão em nenhum momento ligadas ao divino. Coisas que não são sagradas. Você está cometendo uma profanação. É triste, mas nós podemos fazer isso de inúmeras formas. Mas antes de nós entrarmos nesse contexto, que iremos abordar nas formações seguintes, eu quero falar
com você sobre uma profanação que você não percebe. A profanação do seu coração. O seu coração, o mais íntimo da sua alma, o seu ser foi criado para Deus. Você foi criado para amar, adorar e servir a Deus. Não existe outra coisa que você tenha sido criado para fazer nesta vida. Você é criatura de Deus. Você é obra das mãos de Deus e, portanto, Ele deve estar no mais íntimo da sua alma, unido a você. Seu coração deve ser um templo vivo de Deus. Deve ser um altar vivo onde continuamente você se oferece em sacrifício ao Senhor. Não é possível que vivamos bem a liturgia, meus irmãos. Não é possível que você viva bem a Santa Missa se não vives em primeiro lugar a vida interior, a graça que Deus te dá no íntimo do seu coração. Se profanas o teu coração com coisas que não vêm de Deus. Que o Senhor te conceda a graça hoje, deste dia em diante, de ter um coração voltado totalmente a Ele, unicamente a Ele, elevado somente às realidades celestes. E quando tiveres isso, não será difícil para ti contemplar a Deus na liturgia. Não será difícil adorar a Deus no culto, na igreja. Se o adorares antes no teu coração. Que Deus nos abençoe e nos conceda esta graça de com todo o nosso coração e com toda a nossa alma o adorarmos e não mais profanar o nosso coração com aquilo que não vem dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.